Muito bem, amigos, estamos nós de volta com o nosso Tema Livre aqui na Nova Era TV, depois de um certo tempo afastados, em função da viagem do Alaircel e também da Ananda, da filha dele, numa expedição ao Pantanal, que oportunamente a gente vai conversar até com uma entrevista e mostrando as imagens desta última expedição ao Pantanal, feitos pela equipe aqui da casa. Mas, gente, a caminho da Nova Era TV, eu vinha escutando o rádio e o comentário de que faleceu o jovem Éder Goulart, não o cantor Éder Goulart, mas é um outro proprietário de uma boate aqui na cidade de Lages, que, se eu não me engano, é Zafira, o nome dessa casa noturna. Há poucos dias, pela história que eu ouvi, ele foi atacado covardemente por cerca de 10 homens próximos à sua boate. Ele apenas chamou a atenção dessas pessoas que estavam urinando em lugar impróprio e, a partir disso, então, causou a revolta dessas pessoas que bateram nele sem piedade. Ficou, então, alguns dias internado entre a vida e a morte e, nesta sexta-feira, então, o Éder acabou não resistindo e faleceu. Então, vejam bem a que ponto o ser humano perde a consciência por razões fúteis, apenas por terem sido chamados à atenção por estarem urinando fora de um local apropriado. E assim agrediram covardemente esta pessoa, que acabou então, infelizmente, agora não resistindo aos ferimentos e faleceu. Então, a sociedade, de um modo geral, está abismada, está temerosa e está preocupada com o quesito segurança. Eu vou dizer a vocês que há pelo menos 10 anos eu não sei o que é ir para uma noite e frequentar uma casa noturna. Não tenho mais tido razões para isso, obviamente, dentro da minha perspectiva de vida familiar. Mas as pessoas que se aventuram, e no meus tempos de jovem eu saía todas as noites praticamente, não perdia um final de semana, a vida noturna do final de semana. Mas naquele tempo parece-me que as coisas eram mais tranquilas, a gente não dependia exclusivamente de carro para ir a uma boate, você ia a pé, atravessava o bairro, a cidade, né, levava a namorada para casa a pé, do mesmo jeito, e voltava num caminho longo, sem preocupações com assaltos, com agressões ou coisas parecidas. Hoje, você sair à noite, caminhar 1 ou 2 quadras para ir a uma farmácia próxima à sua casa, a gente se cerca de receio. Então não dá para entender, em pleno século XXI, o comportamento dos seres humanos para a agressividade. Por certo, e a polícia já tem o nome destas pessoas, desses agressores, por certo, a justiça será feita. Então não tenho dúvida de que isso tudo terminará realmente com a justiça sendo feita. E por falar em agressões, o Brasil e o mundo também ficaram aterrorizados com o ataque ao candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, há poucos dias, por Adélio Bispo de Oliveira. Obviamente existe toda uma trama e que não se sabe as razões, hoje pelo menos não estão sendo reveladas, embora a Polícia Federal com certeza já saiba tudo tintim por tintim, e como nós estamos vivendo um período eleitoral, essas informações não chegam abertamente com transparência para a sociedade brasileira, mas com certeza esta pessoa não agiu sozinho, estava muito bem calçado. Tanto é que logo depois do crime ele já tinha 4 grandes advogados a seu serviço, prontos para a sua defesa. Advogados de uma grande empresa lá de Minas Gerais, se eu não me engano. Mas, de qualquer forma, 4 grandes advogados estão atuando na defesa, quer dizer, já estava tudo preparado para defendê-lo. Dizem que foi uma obra de Deus, ele diz que foi Deus que mandou. E, por detalhe, o presidenciável não morreu. Uma facada no estômago que atingiu os intestinos e tudo mais, e está agora se recuperando. Então são coisas deste Brasil que a gente não entende o porquê em épocas de eleições acontecem coisas desta natureza. Nós lembramos
na eleição passada, da queda do avião de Eduardo Campos? Será que Eduardo Campos ameaçava tanto assim a eleição dos presidenciáveis naquela época, dos concorrentes à eleição? A gente não sabe também. Tudo isso ficou como se fosse um acidente comum, normal. A própria caixa preta do avião parece que não funcionou, estragou, quer dizer, não se sabe. Então, tudo assim, colocados de modos turvos, e a gente não consegue entender como essas coisas vão acontecendo de forma aparentemente natural. Tomara que a justiça brasileira acorde definitivamente e os governos, após eleitos, realmente trabalhem conforme eles estão prometendo. Aliás, eu tenho assistido às propagandas eleitorais na televisão, principalmente, e tenho ouvido também no rádio. O que mais se ouve é o candidato prometendo muito trabalho, muita luta pelos interesses da sociedade. Talvez entre alguns candidatos desses, realmente os interesses em trabalhar e tentar mudar esta imagem negativa da política esteja fazendo parte do seu projeto eleitoral. Talvez. Mas na grande maioria a gente percebe que a promessa de luta, de que vai fazer isso, de que vai fazer aquilo, meu Deus, essas pessoas foram governadores, foram senadores já, e não conseguiram fazer. Agora prometem que se eleito forem de novo, né, na condição de presidente, na condição de governador, seja como for, eles vão realizar os propósitos. Vão conseguir solucionar os problemas. Enfim, há uma descrença generalizada do campo político em função desta enraização da corrupção nacional. Parece-me que não tem departamento dentro do Brasil, em qualquer esfera, que não esteja contaminado com a corrupção. E a gente fica sabendo todos os dias, você liga a televisão, de manhã cedo eu costumo assistir os jornais televisivos logo cedo, e lá está a Polícia Federal prendendo ex-governador, no caso do Richa, do Paraná, é governador não sei de onde, lá de Goiás, é prefeito, é vereador, é uma série de autoridades sendo presas por corrupção. Isso quando são presas, sem contar aquelas que até agora ainda não foram nem citadas ou descobertas. Dá a impressão de que nesse meio político a corrupção vale realmente a pena. O crime de colarinho branco, com as enormidades de dispositivos de defesa que eles contam, né, com primeira, segunda, terceira instância, embargos e uma série de outras possibilidades que vai pelo caminho jurídico em cima de uma defesa. Vejam só o Lula. Praticamente o Lula sozinho dominou todas as ações do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal de Justiça Federal, do STJ, enfim, todas as grandes instâncias das esferas da justiça mobilizadas em torno de uma única pessoa, sendo que o Brasil está abarrotado de processos atrasados de anos e anos de pessoas esperando por uma resolução e não consegue. E o vivente, na semana seguinte, entra com um pedido de disso, daquilo, e já é apreciado. Na outra semana, isso e é apreciado. Enfim, são coisas de nosso sistema em que os poderosos realmente têm vez. E não dá para imaginar ainda o poder que emana nos bastidores desta política nacional. Que coragem realmente tem essas pessoas para serem candidatos sem um suporte, né? No caso de Jair Bolsonaro, ele ameaça diretamente esses poderes e aí então foi vítima deste atentado e poderia estar morto hoje e assim por diante. E aí vai para as investigações e aí a gente fica pensando o que se faz em termos de justiça nesse caso. Vamos falar da nossa cidade de Lages. Está uma verdadeira chateação você ir de veículo até o centro da cidade de Lages. A impressão é que se tem que muitas pessoas já vão às 7 horas da manhã para o centro e deixam o carro para depois trabalharem lá pelas 9 horas. Porque se você for às 8 horas, já não encontra mais estacionamento vago. E assim vai o dia inteirinho, sem uma oportunidade de você conseguir estacionar. Eu já perdi as contas, eu acho que mais de 3 meses que eu não consigo estacionar no centro da cidade. Então eu prefiro deixar o carro em casa e vou a pé até o centro, caminhando 15, 20 minutos, e lá no centro então fazer o que eu preciso. Se você tem
essa prerrogativa de ir a pé ao centro da cidade de Lages, faça isso. Claro que em dias de chuva as coisas se complicam, você pode até pagar um estacionamento, que até muitas vezes também já estão lotados, mas de qualquer maneira é uma prerrogativa sua. Mas a cidade de Lages, infelizmente, ainda neste ano, não teremos uma solução para a rotatividade dos estacionamentos aqui da área central, ou enfim, em todas as áreas que existem a Zona Nobre. É uma preocupação. Outro problema também que nós estamos aguardando com muita expectativa é o sistema de sincronização dos semáforos da cidade de Lages. Como se vê e como se percebe, até agora ainda não estão funcionando. Eu quero crer que a empresa que foi contratada para montar esse sistema moderno de sincronismo dos semáforos da cidade de Lages esteja ainda trabalhando e que em breve a gente possa ter o resultado disso tudo. Porque atualmente você sai de uma sinaleira, ela abre para você e a outra, uma quadra ou duas à frente, já está parada, já está fechada e você não consegue andar 2, 3 quadras passando pelos semáforos com o sincronismo que a gente precisa. Basta você andar, por exemplo, na Dom Pedro. Você pode ser o primeiro veículo. Você avança, na seguinte sinaleira ela já está fechada. Você não consegue andar na Dom Pedro II e nem muito menos na Camões em função da falta de sincronismo. Sem contar esses semáforos aqui no centro da cidade que estão extremamente complicados. Então vamos torcer para que em breve termine então a instalação desse sistema moderno que estão dizendo de sincronismo dos semáforos, para que a gente possa então ter uma melhoria no trânsito da cidade de Lages nessas andanças que a gente acaba fazendo. E por falar em mudança no trânsito, finalmente deverá sair do papel agora, no mês de outubro, o sistema de binário que vai funcionar na Frei Gabriel, ali junto a Lauro Miller, junto ao Colégio Santa Rosa, descendo até a Dom Pedro II, perto da Uniplac, em mão única. Lá da frente da Uniplac, quando você sai e vai pegar a Dom Pedro, você terá que entrar à direita em direção ao Sesc e logo à esquerda vai ser aberta uma rua para você pegar então a Anastácio da Silva Neto. Anastácio da Silva Mota, para você pegar então subir em direção ao centro. Então esse binário de desce e sobe vai ser feito por essas duas ruas. Inclusive com abertura de novas vagas de estacionamento ali em frente ao Santa Rosa, naquela quadra, aumentando então o poder de vagas para que você possa estacionar. Obviamente, já vai ser tomado já às 8 horas da manhã, diante desta nova situação que nós estamos vivendo, sem a rotatividade dos estacionamentos. Mas, de qualquer forma, vai aumentar o número de estacionamentos naquela região do Colégio Santa Rosa. Tem também, para quem quiser subir e descer, né, com as duas mãos, duas vias, sobe e desce pela rua Coronel Córdova, do Colégio Bom Jesus, até a Dom Pedro. Então você pode descer até a Dom Pedro e também subir em direção ao centro, fazendo esse trajeto, se você quiser optar em vir para o centro da cidade ou descer em direção ao Uniplac, por esta via, então, do Colégio Santa Rosa, na Coronel Córdova. Logo terminará o asfalto e com certeza essa rua ficará muito boa para você transitar. Nesta semana, na segunda-feira que passou, participei, claro, de uma coletiva à imprensa da Prefeitura de Lages, onde muitos assuntos foram colocados, entre eles a situação da Bernec, que já está nas mãos dos empresários, para que possam, então, começar a sua parte de organização legal, ou seja, parte ambiental, a terraplanagem, fazer a topografia, enfim, começar a trabalhar no terreno para a implantação da empresa Bernec. E isso não estava na coletiva, mas eu quero aproveitar a inclusão da cidade de Lages dessa empresa Bernec, de novos empreendimentos que a cidade está ganhando nesse sentido. A Havan também está em plena atividade a construção da nova loja lá no lado do Lages Garden Shopping. Esta semana, a Flex anunciou a instalação de um terceiro setor, de um terceiro núcleo da Flex aqui para a cidade de Lages.
Hoje já são mais de 2,5 mil funcionários que estão atuando na Bernec, aliás, na Flex, e que em breve, então, mais umas 400, 500, 600 vagas deverão ser abertas. Esse terceiro núcleo da Flex vai ser instalado lá junto ao Orion Park, que também está praticando um bom trabalho aqui na cidade de Lages com as suas áreas de inovações. E comentei esta semana no meu blog a respeito do que está acontecendo nos arredores do Lages Garden Shopping. E as notícias até que são boas. São 9 ou 10 loteamentos que estão prontos para moradias nos arredores do Lages Garden Shopping. E também a notícia que possivelmente se instale dentro do Lages Garden Shopping um grande supermercado. As coisas ainda estão um pouquinho quietas, não estão ainda falando muito a respeito disso, mas um grande supermercado para ser instalado dentro do Lages Garden Shopping. E por falar em supermercado, o Forte Atacadista também já está trabalhando nas suas instalações aqui na cidade de Lages e que provavelmente até o final ainda deste ano já teremos a inauguração do Forte Atacadista que está se instalando ali próximo ao bairro Copacabana. Aliás, no Copacabana, na Belisário Ramos. Então as coisas estão provavelmente acontecendo de forma mais ampla na cidade de Lages. E eu quero aqui fazer uma defesa à administração pública municipal. O prefeito Antônio Seron, e eu trabalhei quase um ano dentro da prefeitura, e uma das coisas que eu observei muito de perto foi a preocupação do prefeito em seguir o que manda a lei. Aqueles tempos passados em que os prefeitos faziam o que bem entendiam, enchiam a prefeitura de dívida nos seus 4 anos de gestão e deixavam para o próximo prefeito pagar, e cheio de irregularidades, entre outras coisas, esse tempo acabou. Não só pela lei de responsabilidade fiscal, mas pior, o Ministério Público está de olho, o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, todos estão de olho nas ações que envolvem os gestores municipais. Aliás, os gestores municipais são os que mais estão sendo fiscalizados pela União, pelo Estado, pelos próprios vereadores e principalmente pela comunidade. O que não acontece com os nossos governadores, com os nossos presidentes a cada eleição. É difícil você fazer uma fiscalização mais próxima dos presidentes, dos governadores, dos deputados federais, dos deputados estaduais e dos senadores. Mas os gestores municipais, a fiscalização está bem atenta. A comunidade fica de olho na ação de cada vereador e de cada prefeito. Então, eles têm que realmente tomar um cuidado enorme para fazer tudo dentro da lei. E Antônio Seron está hoje com a cartilha da lei nas suas mãos. Qualquer fato, por mais que gere descontentamento, o caso, por exemplo, da não mais liberação de verba para a APAI, hoje tem todo um trâmite legal dentro da legislação que ele simplesmente não pode dar um canetaço e mandar lá 100, 200 mil reais para a APAI, se bem que ele gostaria de fazer isso. A gente sabe disso. Há um reconhecimento da importância da APAI e o trabalho que a entidade faz abrigando essas crianças, essas pessoas que têm uma necessidade de uma atenção especial. Mas, infelizmente, a legislação hoje está muito atenta e tudo tem que ser comprovado, tudo tem que ser legalizado, tudo tem que ser de acordo com o que dizem as normativas e dizem, então, essas prerrogativas que a legislação orienta. Tivemos aí o marco regulatório que causou uma balbúrdia no início do ano passado na cidade de Lages, dando a impressão de que a prefeitura tinha cortado todos os convênios, não vou pagar mais para ninguém. E era um festival de convênio na cidade de Lages, isso também em todo o Brasil, porque o marco regulatório não veio atacando o problema somente na cidade de Lages. Ele também envolve todo o território nacional. E as empresas, ou melhor, as entidades que conseguiram se adequar à regularização do marco regulatório estão, de novo, ganhando, então, as participações do município através de convênios, mas com uma regularização totalmente regida pelo que manda a lei. Então as coisas não estão sendo fáceis. A cidade de Lages tem tido uma transformação nesses últimos tempos. Todas as grandes obras da cidade que estavam empacadas foram retomadas.
Está terminando agora a do Complexo Araucária, a obra da Avenida Ponte Grande, foram entregues as casas do Gralha Azul. Tudo isso estava com uma dificuldade enorme de avanço há pouco tempo atrás, e agora estão tudo sendo concretizados. O próprio mercado público também, não havia como iniciar aquela obra, já está em andamento. Agora, esta semana que vem, nesta semana, quarta-feira, agora, acho que dia 17 ou 18, teremos a informação de quem vai vencer a licitação para revitalizar o centro da cidade de Lages. As coisas estão acontecendo e uma verdade eu preciso dizer a vocês. O prefeito Antônio Seron não está nem um pouquinho preocupado com as críticas que vêm de um outro lado, né? Porque ele está seguindo exatamente o que a lei determina. E seguindo pela lei é o que ele vai cumprir. A única coisa que ele não quer é que, quando terminar o mandato, uns anos depois, haver um expedido de prisão contra ele, enfim, diante das irregularidades que foram por muitos anos cometidas nessas gestões administrativas. Então a cidade de Lages, claro, está cheia, repleta de problemas. Nós temos problemas ainda na área da saúde, mas está evoluindo. Logo teremos a inauguração de mais uma ala do Hospital Teresa Ramos, que é realmente uma obra magnífica para a cidade de Lages, entre outras novidades no campo administrativo. As ruas estão sendo asfaltadas, não todas conforme ele prometeu, mas até dentro dos 4 anos deverá ficar muito próximo do que foi prometido, mais de 70 ruas, aquelas que onde passa o ônibus da cidade e assim por diante. E, claro, problemas dentro da cidade de Lages não são desta administração, são oriundos de muitos e muitos anos. Então, a gente precisa entender que a cidade de Lages é grande e que não vai ser esta administração, muito menos a próxima ou a próxima, que vai resolver os problemas por completo da cidade de Lages. Não tem cidade do Brasil que esteja realmente redondinha administrativamente. Aliás, tem algumas exceções sim que a gente fica sabendo. Pequenos municípios das cidades do Brasil é que tem algum serviço muito bem feito pelas suas gestões administrativas. Eu não vou falar da política de um modo mais aberto, porque falar de um candidato ou falar de outro candidato, a gente acaba pecando porque algumas coisas a gente acaba não sabendo. Só quero fazer uma citação que eu não fiz até agora com relação aos candidatos a deputados estaduais aqui da Serra Catarinense. E eu até fiquei sabendo há poucos dias que ele é de novo candidato. Sérgio Godinho passou a aparecer como candidato, ele não fez nenhum alarde junto à imprensa da cidade de Lages, assim como todos os demais que se propagaram candidatos e pré-candidatos e acabaram então, agora há poucos dias, recebendo no meu WhatsApp, eu percebo então que Godinho é novamente candidato a deputado estadual. Foi o único que eu não falei durante todos esses tempos que a gente foi citando aí, né, os nomes dos pré-candidatos e dos candidatos a deputados estaduais aqui da cidade de Lages, né, e não havia citado nenhuma vez o nome do Sérgio Godinho, também é candidato a deputado estadual. E assim por diante. Então, a partir de um projeto-lei, acabou sendo derrubado. Desde 1992, os deputados estaduais tinham esta prerrogativa de terem um auxílio saúde para eles por completo, seja qual for o tipo de tratamento. A partir de agora, então, os deputados estaduais não têm mais. Então, aprovaram a derrubada deste auxílio saúde. Os deputados agora terão que fazer particularmente os seus planos de saúde, mas a Assembleia Legislativa vai deixar de gastar alguns milhões anualmente que eram feitos, então, eram gastos para atender a saúde dos deputados. Seja como for, é um exemplo para o Brasil. Deveria ser assim na esfera federal, tanto no Senado quanto no Congresso Nacional. Mas a gente percebe que no âmbito parlamentar, todas as leis são feitas, em princípio, pensando neles mesmos, legislando em causa própria. O que tem de benefícios os nossos parlamentares, você se for colocar na ponta do papel, na ponta da caneta e escrever num papel, você vai escrever num rolo de papel higiênico que ainda vai faltar.
tantos são os benefícios. É claro que eu estou aqui fazendo uma apologia, um exagero nesse sentido, mas de qualquer forma são inúmeros os benefícios. Só aqueles que a gente já sabe, né? Auxílio médico, motorista, carro particular, gasolina, telefone, moradia. O que mais, gente? IPT saudações. Por falar em PT, as coisas estão complicadas para o lado do Partido dos Trabalhadores. Mas, enfim, são coisas que a gente está extremamente preocupado, está ficando bastante preocupado, porque isso não pode hoje permanecer da forma que está. E aí, nós estamos então agora encerrando o nosso programa, deixando um abraço a vocês, apenas com mais um registro. Só para encerrar, encontrei esta semana um candidato a deputado federal, coisa rara, pedindo o próprio voto numa sinaleira, num semáforo da cidade, à noite, lá junto aos estudantes que seguiam para a Uniplac. Muito interessante, um candidato está pedindo o próprio voto numa sinaleira. Candidato a deputado federal, não é um candidato a vereador ou coisa parecida. Deputado federal pedindo voto, um carro a carro, no caminho da universidade esta semana. Achei bastante interessante e é por aí. As pessoas precisam buscar espaço de qualquer maneira. Assim, nós encerramos o nosso programa Tema Livre de hoje, prometendo, se Deus quiser, voltar na próxima semana com novos assuntos e outras novidades. Até mais.